Como a nossa sociedade está tratando a mulher que gesta? A resposta está nos indicadores de mortalidade materna, fetal e infantil. Os índices são altíssimos e revelam que não há acesso ao planejamento reprodutivo e à assistência de qualidade antes, durante e após o parto. Mesmo com os avanços da medicina, as implantações de políticas públicas, o Brasil não consegue diminuir as mortes por causas evitáveis e tratáveis. Nessa edição, vamos analisar os dados e apontar os caminhos para melhorar a qualidade de vida dessas mulheres e de seus bebês. Eu sou Gisele Antonioli e este é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos assuntos discutidos aqui no Legislativo Mineiro. Os indicadores de nascimento no mundo mudam a cada segundo e indicam o crescimento da população. Mas as estatísticas e projeções mostram que a taxa de natalidade, que é o número de nascidos vivos por grupos de 1.000 habitantes, vem caindo desde a década de 1950. Os dados são das Nações Unidas, organização intergovernamental criada em 1945 para promover a cooperação entre os países. A tendência de queda se mantém até o ano de 2100, data final das atuais projeções. O Brasil segue a mesma direção mundial. Segundo o IBGE, instituto responsável por coletar, analisar e divulgar dados demográficos, econômicos, sociais e geográficos do país, o número de nascimentos por ano recuou de 3,6 milhões no ano 2000 para 2,6 milhões em 2022 e deve cair para 1,5 milhão em 2070. Essas e outras informações sobre a população são importantes para orientar políticas públicas das 3 esferas de governo. Melhorar o acesso a serviços de saúde de qualidade é uma dessas ações públicas fundamentais para diminuir o número de mortes durante a gravidez ou no período de 42 dias após o parto. Nos países da América Latina e do Caribe, a taxa de mortalidade materna aumentou em 15% entre 2016 e 2020. Em 2022, o índice chegou a 68 mortes de mães a cada 100 mil crianças nascidas vivas. A Organização Pan-Americana de Saúde, a mais antiga agência internacional de saúde do mundo, lançou uma campanha. A meta é chegar a menos de 30 mortes por 100 mil nascidos vivos, índice considerado aceitável pela Organização Mundial de Saúde. É importante falar aqui sobre o indicador utilizado para medir e avaliar a situação da morte materna em determinada localidade e período de tempo. Atualmente, ele é utilizado no mundo considerando as mortes que ocorrem até o fim do puerpério, que termina 42 dias após o parto. Mas os especialistas defendem que é preciso aumentar esse tempo para até 1 ano após o parto. É o que chamam de morte materna tardia. Vamos ouvir a pediatra epidemiologista especializada na saúde perinatal, Sônia Lansky, que também é coordenadora da pesquisa Nascer no Brasil, feita pela Fiocruz, maior instituição de pesquisa biomédica da América Latina. A mortalidade materna tardia, hoje nos países desenvolvidos que sistematicamente analisam, a primeira causa de morte materna tardia é o suicídio. Por quê? As repercussões na saúde mental, na condição da vida dessa mulher, ela imprime outras realidades, outros desafios na vida dessa mulher que podem incorrer em questões de saúde mental, depressão e até o suicídio. E, infelizmente, no Brasil a gente trabalha muito pouco ainda com mortalidade materna tardia, mas é muito importante e recomendável. E mesmo a sobrevivência da mulher, essa data muito fechadinha de 42 dias, porque uma mulher pode morrer de infecção depois de 42 dias de vida. Mesmo na hipertensão, hemorragia, ela pode estar em assistência numa UTI materna, por exemplo, numa UTI, e morrer depois de 42 dias de vida. Ela não é menos uma morte materna, porque ela advém das consequências desse período na vida, no ciclo gravídico puerperal.
A mortalidade materna é um sério problema de saúde pública e uma das mais graves violações dos direitos das mulheres. 9 a cada 10 mortes podem ser evitadas com assistência materna de qualidade, o acesso universal a métodos contraceptivos e o combate às desigualdades no acesso à saúde. A empresa brasileira de serviços hospitalares, que administra hospitais universitários federais, define essas mortes como uma epidemia que atinge os países em desenvolvimento, e, em especial, as mulheres de classe econômica menos favorecida. A mortalidade materna expressa muito bem como uma mulher é tratada na sociedade. A importância da mulher na sociedade. Ela expressa a desigualdade e a discriminação de gênero, a desigualdade racial, né, sobretudo mulheres negras, e pretas e pardas, que têm mortalidade mais alta. Ela expressa bem a desigualdade socioeconômica, a discriminação de classe, né, porque são as mulheres mais pobres que morrem mais. Então, ela é um retrato da realidade, das condições de vida de uma mulher e como ela é tratada numa sociedade. Por isso, é um indicador que faz parte de todos os compromissos internacionais, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e ela depende muito da qualidade da assistência à saúde das mulheres. A morte de Aline da Silva Pimentel Teixeira, em novembro de 2002, levou o Brasil a ser o primeiro país responsabilizado por uma morte materna evitável por um órgão internacional de direitos humanos. A decisão foi divulgada em 2011, 9 anos depois da morte de Aline por hemorragia digestiva, provocada durante uma cirurgia para a retirada do feto morto. Ela estava no 6º mês de gravidez quando procurou assistência médica por 3 vezes e, mesmo com sintomas de gestação de alto risco, chegou a esperar 21 horas por atendimento. A Aline estava com 28 anos, era casada, tinha uma filha de 5 anos, era negra e pobre. O caso foi apresentado à Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, o órgão ligado à ONU, que entendeu que o Estado brasileiro não cumpriu seu papel de prestar o atendimento médico adequado desde o início das complicações da gravidez de Aline. Para o órgão, a assistência à saúde uterina e ao ciclo reprodutivo é um direito básico da mulher. E a falta dessa assistência é uma forma de discriminação por tratar-se de uma questão exclusiva da saúde e da integridade física feminina. O caso ressaltou as obrigações internacionais do Brasil diante dos tratados de direitos ratificados pelo país, bem como o endosso às resoluções relativas à prevenção da mortalidade materna emitidas pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. A morte de Aline também serviu de base para o Guia Técnico sobre a Mortalidade Materna, publicado em 2012 pelo Escritório do Alto Comissariado dos Direitos Humanos da ONU. As consultas e os exames regulares na gestação fazem parte do cuidado de saúde para a mãe e para o bebê. Uma doença que pode ser detectada durante o pré-natal é a hipertensão ou pressão alta. Ela é a principal causa de morte materna no Brasil. Além de ajudar a prevenir doenças maternas, é possível identificar problemas com o feto, como malformações. O pré-natal também é o momento em que a mulher recebe orientações sobre a alimentação adequada, sobre a prática de atividades físicas, os sintomas esperados da gravidez e o uso correto de medicamentos. O pré-natal deve começar assim que a gravidez é descoberta. Até a 28ª semana de gestação, as consultas podem ser com intervalo mínimo de 4 semanas. Da 28ª até a 36ª semana, devem ser de 15 em 15 dias. E semanalmente, da 36ª até a 41ª semana. E, no mínimo, devem ser feitas 6 consultas pré-natal. A gestação de um filho é um momento único na vida da mulher. Por isso, o atendimento precisa sempre levar em conta os aspectos emocionais, humanos e culturais. O acolhimento na assistência de saúde gera uma ligação de confiança e de compromisso entre a gestante e os profissionais que a acompanham. Conhecer a maternidade onde o parto será realizado também faz parte do pré-natal no Sistema Único de Saúde. Uma lei federal garante à mulher o direito de conhecer o local e de ser vinculada a ele. A gestante tem o direito de ser informada e orientada sobre os riscos e benefícios do parto normal e da cesariana. O parto normal é considerado mais seguro e saudável para a mãe e para o bebê.
tem menos riscos de complicações e de infecções, estimula o sistema imunológico da criança e facilita a amamentação. Já a cesariana é uma cirurgia que, em casos de risco real, preserva a vida do bebê e da mãe, mas ela aumenta a possibilidade de infecções e hemorragias, pode causar trombose ou reações ao anestésico. O risco de provocar morte é 3 vezes maior que o parto normal. O Brasil é um dos países do mundo com a média de partos por cesariana bem acima do ideal, que é de 15%. Dados do Ministério da Saúde mostram que em 2023, quase 60% dos partos feitos no país foram por meio de cirurgia. E quando se olha para os números da saúde suplementar, as taxas são ainda maiores, representam 82% dos nascimentos. Há um esforço em algumas maternidades na saúde suplementar de reduzir cesariana, e a gente está vendo em alguns hospitais. E no SUS está aumentando a taxa de cesariana por um modismo, ou eu diria uma banalização, também atribuindo a responsabilidade à mulher, que a cesariana é pedido. Nós temos que, eu vou usar uma palavra forte, abortar, né? Esse pensamento, né, veio como uma retórica de que é o exercício da autonomia das mulheres, quando de fato não é. Porque é uma indicação técnica, clínica, é uma indicação médica. E quando a mulher, ela, entre aspas, opta por uma cesariana a pedido, ela está mal informada, ela está manipulada, ela não teve acesso às boas práticas no parto, ela quer fugir da violência obstétrica. O parto normal, ele faz parte da fisiologia humana. Ele tem a dor existe, mas existe uma abordagem da dor para que ela seja minimizada, para que a mulher seja confortada, que ela seja bem tratada. E existem recursos, muitos recursos, para diminuir a dor, inclusive a anestesia. E toda mulher deveria ter direito, né? Se ela precisa. 30% das mulheres vão querer anestesia durante o trabalho de parto depois de usar os outros métodos de redução, de minimização, né, de conforto da dor. Então, uma mulher bem preparada e que tenha segurança e que tenha uma boa assistência com tudo isso que eu falei, que é o preconizado, ela não há necessidade de ela se submeter a uma grande cirurgia. 1 em cada 4 mulheres sofre algum tipo de violência antes, durante ou depois do parto, segundo estimativas da ONU. O levantamento Nascer do Brasil ouviu cerca de 24 mil mulheres e observou que 30% das que foram atendidas em hospitais privados sofreram violência obstétrica. No SUS, a taxa foi de 45%. São as práticas que restringem os direitos garantidos por lei às gestantes, às parturientes e às mulheres em situação de abortamento e que violam a privacidade e a autonomia das mulheres. Violência obstétrica pode ser praticada por profissionais da saúde, como técnicos, enfermeiros e médicos. Pode ser verbal ou física e até mesmo pela adoção de intervenções ou procedimentos desnecessários. Um exemplo é a realização sem razão comprovada da episiotomia, que é um corte cirúrgico realizado no períneo, a região entre a vagina e o ânus, para facilitar a passagem do bebê. Negar anestésico durante o parto normal, não permitir a entrada na sala de parto de acompanhante escolhido pela mulher, xingamentos, humilhações e qualquer comentário constrangedor sobre a cor, raça, etnia, religião, orientação sexual, sobre a idade, classe social ou número de filhos também são tipos de violência obstétrica. Por que fazem isso com as mulheres? Por que o que é preconizado na evidência científica não é implementado? Eu acho que a gente tem um longo caminho aí de conscientização, de protagonismo mesmo das mulheres para reivindicar, advogar pela implementação urgente das boas práticas do parto e nascimento, para que não ocorram nem trauma, nem violência, nem morte materna, nem morte infantil evitável. O Brasil não tem uma legislação específica sobre violência obstétrica, mas os casos de desrespeito ou de violações de direitos podem ser enquadrados como crimes de acordo com o Código Penal. Aqui em Minas, as mulheres estão amparadas pela lei que garante atendimento humanizado às gestantes, às parturientes e às mulheres em situação de abortamento.
Outra lei sobre o tema, que também nasceu aqui na Assembleia, é que institui a Semana Estadual de Combate à Violência Obstétrica, para conscientizar a população sobre a gravidade do problema. As denúncias de violência obstétrica podem ser feitas à Central de Atendimento à Mulher do Ministério Público de Minas Gerais, pelo Ligue 180, a Ouvidoria Geral do SUS, por meio do Disque Saúde, que é o 136, e as delegacias de mulheres. A atenção primária à saúde de alta qualidade salva vidas. Crianças com até 5 anos de idade morrem principalmente por causa de partos prematuros, de complicações no momento do nascimento ou tiveram pneumonia, diarreia e malária. São todas causas evitáveis e com tratamentos disponíveis. Bastam intervenções essenciais e de baixo custo, como vacinação, pessoal qualificado no momento do nascimento, apoio à amamentação precoce e contínua e medidas de prevenção que fazem toda a diferença. O relatório divulgado em 2023 pelo Grupo Interinstitucional das Nações Unidas para a Estimativa de Mortalidade Infantil revela que em todo o mundo mais crianças estão chegando até os 5 anos. A taxa global de mortalidade infantil diminuiu 51% entre 2000 e 2022. No Brasil, a queda foi de 60% no mesmo período. Apesar de atingir o mínimo histórico, as 4.900.000 mortes mostram que há muito a ser feito por esse grupo etário mais vulnerável da população. As estimativas da ONU revelam que mais de 40% das mortes ocorrem durante o trabalho de parto. Em 2024, os deputados mineiros aprovaram em primeiro turno de votação uma política voltada para a primeira infância. Mas, para se transformar em lei, a proposta precisa de uma votação final e ainda da sanção do governador do estado. O objetivo do texto seria assegurar o atendimento dos direitos da criança de 0 a 6 anos. Entre as diretrizes está a destinação prioritária de recursos aos programas e às ações voltadas para as crianças socialmente mais vulneráveis e a igualdade na oferta de bens e serviços, com garantia de inclusão das crianças com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento, com altas habilidades ou superdotação. Estão previstos ainda o monitoramento permanente, a avaliação periódica e a ampla publicidade dos resultados, do orçamento e dos recursos investidos nessas ações em cada setor do governo. A íntegra da proposta você encontra na internet, lá no portal da Assembleia de Minas. Minas Gerais tem por lei aprovada em 2016 aqui na Assembleia medidas aprimoradas de atenção à saúde materna e infantil, norma que foi aperfeiçoada ao longo dos anos. A última alteração ocorreu em 2023. Entre as medidas estão a garantia da realização dos exames de triagem neonatal, a obrigação de que os estabelecimentos de saúde públicos e privados informem os pais ou responsáveis pelo recém-nascido da existência do teste do pezinho ampliado, o acesso para a mulher a serviços de atenção à saúde destinados à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento de transtornos mentais e comportamentais associados ao puerpério, a notificação compulsória dos óbitos maternos e infantis e o monitoramento da mortalidade materna e infantil e investigação das causas desses óbitos. Em 2018, passou a valer o atendimento humanizado às gestantes para prevenir a violência na assistência obstétrica nas redes públicas e privadas de serviços de saúde. Essa lei definiu os comportamentos considerados violência obstétrica, como utilizar termos depreciativos ou manter algemada durante o trabalho de parto e o parto gestantes em cumprimento de pena. No ano seguinte, foi criada a Semana Estadual do Combate à Violência Obstétrica, entre os dias 8 a 14 de março. Além disso, em 2021, o Legislativo Mineiro aprovou a política de atenção à gestante e filhos em situação de vulnerabilidade social e pessoal. Essa norma garante atenção integral à saúde sexual e reprodutiva e à saúde mental, e os cuidados necessários durante o pré-natal, o parto e o puerpério. Entre os objetivos está a implementação de protocolos para identificar a vulnerabilidade e os riscos sociais e pessoais de gestantes e seus filhos, levando em consideração o direito à convivência familiar e comunitária.
Já em 2024, uma outra lei buscou implantar medidas especializadas às gestantes com a doença falciforme, uma anemia hereditária que altera a forma dos glóbulos vermelhos do sangue. Um último dado para refletirmos como estamos agindo como sociedade. Metade das gestações no Brasil não são planejadas. Isso significa que as mulheres não têm tempo, informação, acesso adequado ao planejamento reprodutivo para realizar o seu desejo de ser mãe. Se você quiser conhecer mais sobre os projetos de lei ou ver programas produzidos pela TV Assembleia, já sabe. Acesse o nosso portal e interaja com a gente nas redes sociais. Até a próxima!